Olá, pessoal. Estamos aqui hoje, né, com um ex-aluno, João Marco, né? Convidei ele aqui para falar um pouquinho sobre a experiência que ele tem aí de trabalho, com a experiência que ele tem também das viagens que ele já fez, é, e falar um pouquinho sobre economia, sobre é, liberalismo, né? Assuntos que a gente gosta, assuntos que a gente compartilha, e espero que vocês gostem aí desse nosso bate-papo. Ô, João, então seja bem-vindo, né? Eu gostaria que Obrigado. você se apresentasse aí para o pessoal que está nos assistindo, para a gente poder começar o nosso bate-papo aí. Certo. Bom, então tá, você já disse meu nome, né, João Marco. Eu estudei Sistemas de Informação em Santa Rita, fui aluno seu, né, do Vinícius. E, bom, depois de formar lá em Santa Rita, eu acabei trabalhando lá também na cidade, em algumas empresas. E, finalmente, quando casei, eu vim morar em Campinas, que é onde eu tô hoje. Então, mas continuo trabalhando com tecnologia e desenvolvimento de software, né, que é uma coisa que eu gosto bastante. Além disso, eu sou um entusiasta, gosto de aprender sobre economia, sobre liberalismo e libertarianismo também, investimentos, tudo isso daí está bastante interligado, né, se você for pensar, e então eu gosto bastante de estudar sobre isso daí, a filosofia que envolve tudo isso, mais como um hobby mesmo. Legal. Ô, João, conta um pouquinho então para quem está nos assistindo aí dessa sua experiência, né? Eu sei que você esteve na Europa, no Canadá, em outros lugares, e eu gostaria que você falasse um pouquinho também, principalmente das diferenças que você observou em termos de trabalho, em termos de dia a dia das pessoas, né? Uhum. E, obviamente, levando um pouco para esse lado, da economia, né? Países que você visitou onde o Estado, né, é menos presente, interfere menos aí na vida do cidadão e das pessoas. Então, conta um pouquinho para nós dessa sua experiência, né, acho que vai ser interessante. Certo. Bom, além de tudo que eu falei, eu também sou apaixonado por viagens, né? Então, eu com a minha esposa, a gente adora viajar, então foi daí que surgiu, né? Surgiram essas viagens, exceto uma, que foi a primeira que eu fiz, na verdade, para Toronto, no Canadá. Fiquei 3 meses lá a trabalho. Então, o nosso cliente tinha um headquarter lá, né? A gente acabou trabalhando ali, eu e mais o pessoal do time, por 3 meses. Alguns ficaram mais, outros menos, enfim. Bom, o Canadá é um país com alto índice índice de liberdade econômica, né? Então a gente vê que é um modelo bem liberal e assim, o Canadá de qualquer forma é meio que um espelho dos Estados Unidos ali. Tem bastante diferença política, cultural, mas em relação até à própria ambientação parece os Estados Unidos. Né? Parece um país bem colônia ali dos Estados Unidos. Mas de cara você já vê diferenças culturais do tipo, as pessoas não atravessam enquanto não tem a luzinha do pedestre permitindo, né? Isso aqui no Aham. Brasil é uma coisa que não ocorre. Então, de cara a gente já percebe algumas questões culturais. Em relação à economia, é visível que é um país desenvolvido, muito diferente do Brasil. Você tem cidade, bom, Toronto pelo menos, né, lotado de prédios gigantescos, ruas muito largas, né? E, bom, é isso no Canadá. Alguma pergunta, Vinícius? Então, aí também fala um pouquinho sobre a Europa, né? Acho que você teve aí Sim. como turista, né, no caso, né? Como turista, né? Eu não Aham. conheço as entranhas, mas eu visitei Paris e Londres. Bom, a sensação é mais ou menos a mesma, né? São cidades gigantescas, né? Muito desenvolvidas. Londres estava passando por muitas reformas, ali, o Big Ben estava todo sendo reformado, dei um azar Aham. grande, né? Eu tenho a foto ali, depois, se você quiser colocar para o pessoal ver. Ao mesmo tempo único, porque ninguém vai ver o Big Ben desse jeito que eu vi, mas ele estava todo embalado em ferro, então não estava Aham. tão legal. Mas a cidade é linda, você não vê sujeira, mesma coisa de Toronto, você não vê sujeira no chão, muito limpa, parece bem organizada, bacana de se viver, eu imagino. Já Paris, embora linda também, uma cidade muito encantadora, o que acontece?
lá estava cheio de imigrantes, né? Então, eu não sei a nacionalidade deles, mas ambulantes, né, vendendo aqueles souvenirs, né, para turista, e muitos desses. Então, até passamos por uma experiênciazinha meio chata ali, que a gente estava andando nos arredores da Torre Eiffel. Quando vieram 4 ou 5 correndo com o saco nas costas e, nossa, o que é isso? Depois a polícia passando. E aí você, nossa, né, o que está acontecendo aqui? Provavelmente alguém denunciou alguma coisa, ou a polícia estava fazendo alguma apreensão, não sei. Então, é nítido que existe ali uma imigração forçada, né, que é um assunto que a gente pode abordar ali também, e que de alguma forma isso afeta até mesmo o turismo, né? As pessoas, você vê que elas ficam incomodadas com a presença e tudo mais. Então, tem essa grande diferença para o Canadá e para Londres. Embora o Canadá seja lotado também de pessoas não nativas, né? Então você vê muito chinês, muito indiano, brasileiros também, mas é diferente, né? Eles estão lá vivendo a vida, trabalhando normal. Você não vê aquele monte de ambulantes na rua vendendo, é diferente. Uma coisa que eu percebi, né? Eu acho que você pode confirmar isso, né? Também estive em Londres e em Paris. Eu percebi Paris muito mais parecida, assim, com as cidades brasileiras, inclusive, né? Uhum. Por exemplo, estações de metrô, algumas mais sujas, mais desorganizadas, Sim. né? E também você teve na Argentina, né, João? Isso, estive na Argentina. Falando em metrô, o metrô, por exemplo, de Toronto é muito bom. É realmente muito bom. Ele é mais limpo, mais organizado, sabe? Do que, por exemplo, na Europa e até mesmo em Nova York, né? Porque eu também estive lá e lá o metrô já é mais sujo, né? Você vê até as ratazanas passando e tudo. Mas é aquilo, né? A cidade gigante também, lotada de gente, muito antiga, né? Falando de Buenos Aires um pouquinho, também é uma cidade bonita, tá? Cheia de pontos turísticos, bacana, tem um jardim japonês lindo lá que você paga pouquinho para visitar, mas é notável também, você consegue ver algumas grandes diferenças para o primeiro mundo. É lógico, senão não seria primeiro e terceiro mundo, né? Existe ali uma diferenciação. E a cidade é mais suja, você vê mais gente que, sabe, mendigos, andantes, você vê mais. Você vê um descuido um pouco maior. Eu vou te mostrar também uma foto que é a vista do hotel que eu fiquei. E você vê os prédios todos sujos, todos pretos, sabe? É uma coisa meio desagradável de ver. É lógico que prédio antigo tem em todo lugar, mas parece que lá é um pouco pior, sabe? É um pouco mais. E algumas fotos curiosas que eu tirei, eu vou te mandar aí também. Uma é do lado do jardim japonês, tem uma cabinezinha acho que é de telefone, se eu não me engano, e tá escrito Fuera Uber. Enorme. Então, quer dizer, você vê que, eu não sei se são pessoas que fazem esse tipo de protesto ou se são os taxistas, porque lá é quase igual no Brasil, é uma máfia, né? Os taxistas são uma máfia. Então, você vê, eles estão querendo tirar uma iniciativa privada altamente eficiente, que é o Uber, né, e manter uma máfia que nitidamente é mais cara, só que já estava lá. Então, quer dizer, eles não aceitam uma ideia genial como a do Uber, né? Então, você vê que isso meio que está na cultura ali. A cultura latino-americana, né? É uma resistência até à mudança, né? Eu percebo, né? Nessa cultura nossa, né? Ô, João, e assim, eu sei que você é meio apaixonado aí por leituras e principalmente por essa leitura aí da parte da economia liberal, da economia austríaca e também do libertarianismo. Eu queria que você contasse um pouquinho para quem está assistindo, porque, né, você sabe, eu continuo professor, né, e assim, muita gente, muitos alunos, né, muitos jovens, né, bem jovens, ali na faixa de 18, 19, estão começando a despertar por esse lado, né, para conhecer um pouco mais essa economia liberal, que infelizmente o Brasil não experimentou ainda até hoje, né? A gente
tem décadas aí de keynesianismo, de interferência estatal, de dificuldade para o empreendedorismo, né, das pessoas acreditarem que o Estado pode resolver os seus problemas e as pessoas não valorizam o esforço próprio, né, essa garra que a gente precisa ter para poder evoluir, para poder crescer. Então eu queria que você contasse um pouquinho sobre isso, sobre essas leituras e o que você pensa sobre isso, até para deixar aí uma dica de leitura, de repente, para quem está chegando nesse mundo aí do trabalho, da competição, né? Então Sim. conta aí um pouquinho para nós aí sobre isso. Certo. Bom, desde a época ali de pouquinho depois de formar, né? Hoje eu tô com 30, né? Eu tinha ali uns 22 mais ou menos. Me veio, né, através de contatos ali de trabalho, tudo. Você já ouviu falar de tesouro direto, né? Aqueles primeiros passos do investimento, né? E foi ali que eu pensei, poxa, mas vamos estudar um pouquinho isso daí, vamos ver como é que funciona. E aí, quando você lida com isso e vê como funciona ali um pedacinho, né, da economia, de como tudo funciona, demanda e oferta, né, aquela coisa toda, aí você começa a se interessar e naturalmente você vai esbarrar nessas questões ideológicas, né, econômicas e ideológicas. Mas lá nessa época eu já tinha aqueles questionamentos, por exemplo, será que o capitalista é malvadão, né? O empresário é o malvadão e o Estado então é a solução? Será que é isso mesmo? Porque é isso que a gente aprende, meio que é isso, né? A doutrinação. Então, aquele cara ele é milionário, mas ele deve ter roubado, não é possível que alguém chegue lá trabalhando, não existe isso. Então, existe esse mito, né, para o brasileiro. Então, eu preciso do Estado, o Estado deve ser a melhor opção. Só que você descobre que o Estado não produz, né? Ele só suga, ele só usa o que a gente produz. E foi aí que, sabe, automaticamente, eu não precisei ler coisas sobre libertarianismo, porque meio que isso já estava em mim. Não, peraí, o Estado não gera nada, ele só suga, quem produz é a gente, e o empreendedor é o herói da história, né? Não o Estado. E foi aí que começaram a surgir os questionamentos, e aí eu comecei a ver, por exemplo, o anarcocapitalismo, eu li o livro do Hans Hoppe, né, o Democracia, o Deus que Falhou, li algumas coisas sobre o Rothbard também, sigo hoje, né, vários grupos, embora hoje eu não acredite 100% no anarcocapitalismo, mas eu acredito que seria o melhor. Mas nesse ponto eu fico com o Constantino, que diz o seguinte no livro dele, que também é muito bom, né? Confissões de um ex-libertário, esse também eu recomendo para o pessoal, que o anarcocapitalismo funcionaria bem em terra de santos e anjos, porque totalmente, liberdade absoluta, né? Mesmo que tenha leis privadas e tudo, mas a natureza humana é que bloqueia, né, a implementação de um modelo desse. No geral, o ser humano é ruim, então... Mas as ideias liberais, eu acho que sempre vão ser melhores. Então, você vê países aí com altos índices de liberdade econômica, Nova Zelândia, Japão, Taiwan, Canadá, até mesmo a Alemanha, né? Porque a Europa é bem social-democrata, né? Que é outra coisa que a gente pode falar. O assistencialismo é muito grande. Mas eles também têm o índice de liberdade econômica. Isso os faz primeiro mundo, né? Então... são duas vertentes, né, para o pessoal que está vendo. Uma é a econômica e a outra é a social. Se você quiser, a gente pode discorrer mais sobre isso. Então, João, eu concordo com você, eu também acho que, né, esse modelo, né, europeu, vamos dizer assim, né, ele não é ruim, né, mas o problema do Brasil é que o Brasil meio que copiou esse modelo europeu, né, quer dizer, expandiu o Estado toma conta de muita coisa, só que diferentemente do que acontece no modelo europeu, o Estado brasileiro ele cresceu, mas ele também não dá espaço para a iniciativa privada gerar inovação, resolver problemas, né, solucionar problemas, criar novos produtos, novos serviços, Sim. novas soluções, e então, quer dizer, aí você não tem nenhuma coisa nem outra, você não tem a liberdade aí para o país criar riqueza e melhorar a qualidade de vida de todo mundo, e o Estado também não dá conta, porque ele acaba ficando, né, pesado demais, ele absorve recursos demais, e ele atrapalha o empreendedorismo, né, então, você tem razão, eu acho também que não tem como ser 100%, né,
livre, né, sem a influência do Estado, isso é impossível, isso é utópico também, né, mas o outro lado também, né, de achar que a gente sempre precisa ter o Estado aí tomando conta de tudo também, que é o modelo que o Brasil tem seguido, também a prova está aí, né, se a gente tem décadas e mais décadas aí se passando e você vê que o país ele meio que não consegue sair do lugar, né, apesar de ser um país extremamente rico. E se você puder falar um pouquinho então sobre o que você conhece aí sobre esse libertarianismo, só para que quem está nos assistindo possa entender um pouquinho melhor do que é, né? Seria interessante. Certo. Seria mais ou menos o oposto do keynesianismo, né? Então, o keynesianismo é o Estado interferindo em tudo. Então, no mercado, na economia, em tudo quanto é regra, né? É o que a gente tem aqui, né? Sim. Muito keynesianismo. Então, o empreendedor tem dificuldade de abrir um negócio, de fechar, piorou. Muita burocracia, muita regra, né? As pilhas de folhas de um livro de, sei lá, de regulamentação fiscal, imposto é absurdo. Então, por que não a simplificação? Então, o libertarianismo vai além ainda da simplificação, que é remover o Estado da história. Então, se foi decidido que aqui o mercado vai ser livre, então o Estado não pode interferir, ele não pode impor regras, ele não pode... Vamos chegar no absurdo, tabelamento de preços. Isso é uma coisa extremamente keynesiana, e a gente já praticou. Eu nasci em 90, então eu não vivi ali aquela época Collor, Sarney ali, mas quem viveu isso conscientemente sabe, né, que o absurdo que era tabelamento de preço, e a gente sabe onde que dá esse tipo de medida, né, vira o caos, destrói a economia. E qual que era a razão de tudo isso? Inflação, imprimir dinheiro, né, imprimir dinheiro, é mais uma coisa keynesiana, é o Estado gerando dinheiro, volumes de dinheiro cada vez maiores, sem ter a contraparte dos serviços e produtos. Isso gera inflação, e é o que a gente sempre viveu. O Estado brasileiro é caríssimo, e cada vez imprimindo mais dinheiro, cada vez inflando mais. Então, o libertarianismo vai contra tudo isso. O Estado não deve interferir em questões econômicas, no mercado. Quem define preço é o mercado se ajusta. E é engraçado, porque até mesmo aqui na pandemia, a gente tem visto o mercado se ajustar. Imediatamente que começou a regra das máscaras, hoje a gente tem pessoas vendendo máscaras, né? Empreendedores que migraram para vender máscara. Então é a coisa mais linda de ver, o mercado se ajusta. É claro que ele também é cruel em alguns momentos, ele não é perfeito. Mas, como são modelos humanos, econômicos e políticos, todos vão ter imperfeições. Mas entre o keynesianismo e o liberalismo, eu não vejo dúvida, o liberalismo é muito melhor. Você pega, por exemplo, a Estônia, que simplificou absurdamente os impostos lá, eu não lembro as regras, mas sei lá, é 20% de imposto de renda para todo mundo, independente de quanto ganha. Uma regra super simples. E os caras deram um salto, né, de desenvolvimento lá, assim que eles implementaram. E eles já foram muito socialistas no passado, né? Então, exatamente, eu sempre comento isso, né? O Brasil, infelizmente, ele não teve sequer a chance, né, de ter uma, exatamente, ter uma experiência aí, né, que seja, sei lá, um governo pelo menos, né, aí, com o Estado mais leve, né, com esse mundo mais liberal. E você levantou um negócio que uma questão que eu acho que é bastante bacana, né, que é essa capacidade do mercado de se ajustar às situações, né. E aí então a gente chega nessa situação aí do coronavírus, né, que a gente infelizmente tem visto acontecer o contrário. Em vez da gente ter, né, sei lá, uma facilitação aí para o mercado se adaptar e resolver e achar solução para esse problema grave, a gente está percebendo acontecer exatamente o contrário. O Estado cada vez mais crescendo, cada vez mais, vamos dizer assim, tirando a liberdade individual, né, das pessoas. As pessoas, se quiserem sair na rua, tem que sair com máscara, em alguns casos não pode frequentar determinados ambientes, né, então tudo isso, né, é um ambiente que, na verdade, você está dando espaço para o Estado crescer ainda mais. Com certeza. Ô João, então para a gente poder, né, fechar esse nosso bate-papo, eu queria que você
comentassem um pouquinho e até aconselhassem, né, pessoas aí que queiram, né, entender um pouco mais esse mundo que nós estamos falando, o mundo liberal, né, e comentasse rapidamente, se for possível aí, o que você tem percebido aí com essa questão da quarentena e também da questão da tecnologia, já que você é um profissional da área. O que você pode falar para a gente sobre isso aí? Certo, legal, vamos lá. Bom, para o pessoal que quiser entrar nesse mundo, então, do liberalismo, acho que um livro muito bom seria o Democracia, o Deus que Falhou, do Hans Hoppe. É um livro mais radical, porque ele é anarcocapitalista, certo? Mas, mesmo assim, não custa nada estudar, né? Eu já li até o Manifesto Comunista, né? E, bom, a gente tem que ler e aprender de tudo, Sim. né? Você lê e você julga, né? Então, foi um livro muito bom para mim, porque hoje eu não acredito em democracia por causa desse livro. Mas o que vai substituir? Não sei o que seria melhor no momento, mas que também democracia não funciona. A gente está vendo aí que os estados ao redor do mundo inteiro cada vez devem mais. Desde que a democracia entrou, a dívida só aumenta, o estado só infla. Então, não sei o que substituiria, mas democracia também não está funcionando. E um outro livro é o Confissões de um Ex-Libertário, do Rodrigo Constantino. Ele dá boas noções de economia e até mesmo para o pessoal que também quer entender um pouco mais de libertarianismo misturado com investimento e tecnologia. Tem um livro do Fernando Uric sobre Bitcoin, que é muito bom também, e ele também explica os conceitos econômicos por trás do Bitcoin. É bem bacana. Então fica esses 3 aí de recomendação. Sobre a quarentena, é verdade. É verdade, quanto que a gente está perdendo liberdade todo dia, né? Eu estou agora no estado de São Paulo, Vinícius, então a gente tem o Dória como governador, né? Que eu não sei se a gente torna ele uma piada ou se a gente fica com medo, né? Porque ele tem aí tomado medidas muito autoritárias, é complicado. Lembro quando ele foi lá na 3M e confiscou máscaras que a empresa já tinha acordado com ele, a entrega das máscaras. Então, cada medida dessa, que vira uma noticiazinha na TV e depois todo mundo ignora, são brechas para o autoritarismo. Mas se você fala isso, te taxam de conspiracionista. Mas não é. Todo autoritarismo começa assim, é uma medida pequena ali, outra ali. Então, a quarentena está mostrando para a gente que nós estamos numa área perigosa. São medidas bem controladoras que estão sendo tomadas. Do lado da tecnologia, por outro lado, já que o mercado se adapta, eu estou trabalhando de casa, muita gente está trabalhando de casa. Então, empresas que antes não viam o teletrabalho como uma opção viável, agora estão sendo forçadas a se adaptar. E provavelmente, daqui para frente, elas vão conseguir oferecer isso como uma opção natural. Então, tem também uma evolução do lado tecnológico e cultural ao mesmo tempo. A empresa onde eu trabalho já falou isso. A gente vai poder trabalhar depois, eles estão estudando ainda, mas talvez permanentemente de home office. Então, isso é bom, isso faz parte, né? É bom também a crise, porque ela também gera oportunidades. Exatamente. Ô, João, então eu agradeço a sua presença. Acho que eu queria até ressaltar uma coisa que você comentou nesse último bloco, né? Que é assim, né? O preço da liberdade, né? Para quem quer ser livre, para quem quer viver em um país livre, é a vigilância permanente, né? Então, assim, você colocou muito bem. São pequenas ações, né? De governantes que atentam contra a liberdade individual e que, se a gente, né? Ficar condescendente, né? Com isso. Vira aquela situação do sapo na panela, né? Isso. Você põe o sapo na panela, liga ali o fogo, a água vai esquentando aos poucos, você não percebe, quando você se dá conta, já não tem mais o que fazer. Então, a gente precisa ser vigilante, né? Tá o tempo todo aí desejando, né? Buscando e influenciando na medida do possível pela liberdade individual, que é isso que fez aí, né, alguns países aí se destacarem, ter qualidade de vida, né, e as pessoas viverem uma vida mais confortável, de maior prosperidade. Então, agradeço muito aí pela sua presença. A gente com certeza vai ter outras oportunidades, e aí para você dar né, uma despedida aí para o pessoal, né, se você quiser falar alguma coisa. Muito obrigado, viu, João?
Certo, eu que agradeço, Vinícius. Foi muito boa a oportunidade. Então, deixa eu deixar, né? Vou deixar uma frase do Edmund Burke, que é um dos caras que é referência do conservadorismo também, que é: pro mal triunfar, basta que os bons não façam nada. Então, por mais que o liberalismo e o libertarianismo seja minoria hoje em dia, se a gente não fizer nada, se não tiver esses caras lá para brigar, o keynesianismo toma conta. Então fica essa reflexão. Tá, joia? Muito obrigado, então. E a gente marca uma outra vez para continuar um bate-papo com outros assuntos, né? Foi muito bom a sua presença aqui. Valeu, João. Obrigado, Obrigado. Vinícius. Valeu, até mais.